Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo que eu vou começar falando sobre as 6 lições de Ludwig von Mises. É esse cara aqui, ó. Então eu li esse livro e escrevi um resumozinho aqui. Então eu vou falar alguma coisa do resumo e alguma coisa do livro. E aí vai ser o vídeo de hoje, certo? A primeira lição dele, primeiro eu queria falar sobre o livro aqui em si. O livro, ele é a versão brasileira. Ele tem o prefácio da edição, o prefácio do prefácio, o prefácio de não sei o que, o prefácio de não sei o que. É muito... Os prefácios, o pós-fácio, tem mais texto do que as próprias lições de Ludwig von Mises. Agora, eu vou ler aqui uma parte, que é a parte sobre... que é o prefácio da edição americana. Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto e contra de encarceramento sem julgamento podem, todas elas, ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que um sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na Constituição. Essa é uma frase do Ludwig von Mises. E aí agora eu vou falar um resumo do que eu considero que é a primeira lição dele, que é sobre o capitalismo. Bom, primeiro ele fala do histórico, né, do início. O início do capitalismo se deu com a expansão, com a saída da população rural para as cidades por causa da acumulação de capital. E a indústria feudal, ele pontuou que a indústria feudal, ela servia aos nobres. Então, o capitalista, em geral, ele não quer servir a uma pessoa por causa da classe dela, ele quer servir a uma pessoa por causa do dinheiro que ela tem. Então, se o pobre paga em dia, se o pobre compra e paga, e o rico compra e não paga, é melhor vender para o pobre que compra e paga. E então, o capitalismo original se expandiu por causa disso, porque a indústria feudal era voltada para os nobres, e aí aquelas pessoas, os novos burgueses que estavam ganhando dinheiro, eles falaram, não, a gente precisa explorar esse mercado, que é a massa que também quer essas coisas. E um outro aspecto que ele levantou a respeito do início do capitalismo é a questão da escassez da matéria-prima. A matéria-prima era muito escassa, como ainda hoje é, como sempre será, em relação às necessidades humanas, mas que elas foram racionalizadas para que pudessem satisfazer aquela minoria, né? aquela população que estava se beneficiando daquele produto. Vou ver o que eu brifei aqui sobre a primeira lição. Era a produção em massa para satisfazer as necessidades das massas. Então, o que fez com que o capitalismo crescesse foi a mentalidade dos novos burgueses de satisfazer a mentalidade das massas e não dos nobres, dos ricos. Os ricos já tinham suas necessidades satisfeitas. O que o capitalismo veio fazer foi atender às necessidades das massas. As empresas servem aos clientes. Então, são elas que são as serviçais. Então o poder, ele distingue muito bem a diferença, ele faz muito bem a diferença entre o poder real e o poder e a aparência do poder. Que as empresas, os grandes empresários, eles aparentam grande poder, mas quem tem o poder de verdade é o cliente, é o freguês,
Inclusive tem um programa americano em que um dia o cara falou assim: eu falo sobre assuntos que minha plateia deseja ouvir, porque se eu falar sobre outras coisas eu vou acabar perdendo a audiência e o meu programa vai fechar. Ele entendeu muito bem que ele não tem um poder de verdade. Quem tem um poder de verdade é a plateia que assiste o programa. Cada homem tem o direito de servir melhor ou mais barato o seu cliente. Essa também é uma premissa do capitalismo, né? O desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor e ou mais barato o seu cliente. Ou seja, a concorrência ela é fundamental no capitalismo, uma vez que por causa dela é que a gente tem produtos baratos e que eles vão se aprimorando com o tempo, porque cada um quer vender um produto mais barato e melhor para o seu cliente. E o cara que não faz isso, ele acaba perdendo freguesia. O ódio do capitalismo nasceu da aristocracia fundiária. Claro, a aristocracia fundiária na época do feudalismo fez com que os aristocratas perdessem poder, perdessem influência, e os burgueses ganhassem poder e influência. E as pessoas que eram vassalas, elas começassem a crescer, a melhorar de vida. Esses progressos são frutos da acumulação de capital, baseiam-se no fato de que as pessoas comumente não consomem tudo que produzem e no fato que poupam e investem parte desse montante. Essa aí é a questão do capitalismo que eleva o padrão de vida. As condições de vida eram ruins no início do capitalismo, porque essas condições já subsistiam antes. Então, quando um professor de história fala que a criança trabalhava na Revolução Industrial, que as mulheres trabalhavam na Revolução Industrial 12 horas, 16 horas, é porque elas simplesmente não tinham o que fazer se não trabalhassem. Elas não teriam comida na cozinha para cozinhar. E as crianças não morriam. Tanto é que a população duplicou em menos de 50 anos lá na Inglaterra. É um aspecto que ele também comenta. Aumento da população, o que indica melhoria das condições de vida. Outra coisa, a indústria paga mais e força os outros setores a pagar mais também, porque a indústria precisa de uma mão de obra especializada. E os outros setores, para concorrer na disputa pela mão de obra qualificada, também precisam aumentar o seu valor, o valor de pagamento. Os progressos sociais são frutos da acumulação de capital, o que gera poupança e ou investimento. Isso eu acabei de falar. O determinismo de Marx estava errado do início ao fim. Não há um só país capitalista em que as condições do povo não tenham melhorado de maneira inédita. A reiterada caracterização depreciativa do capitalismo como um sistema destinado a tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres é equivocado do começo ao fim. A tese de Karl Marx concernente ao advento do capitalismo baseou-se no pressuposto de que os trabalhadores estavam ficando mais pobres, de que o povo estava ficando mais miserável, o que finalmente redundaria na concentração de toda a riqueza de um país na mão de poucas pessoas, ou mesmo na mão de um homem só, o que é mentira. Não há um só país, essa parte que eu já li. E, acabando, a lei de ferro dos salários não se concretizou. A lei de ferro dos salários era o seguinte: os salários de um trabalhador não excederiam a soma que lhe fosse estritamente necessário para manter-se vivo a serviço da empresa, ou seja, a empresa pagaria apenas o estritamente necessário. Essa era a lei de ferro dos salários do Karl Marx. E isso não se concretizou porque as empresas pagam mais do que o estritamente necessário para o trabalhador sobreviver. Tanto é que ele consegue criar uma família, ele consegue acumular capital e consegue comprar outros objetos. E o último ponto da primeira lição é: o padrão de vida elevado se fundamenta na
o padrão de vida elevado se fundamenta na disponibilidade de capital. Então, quanto mais capital você tem disponível, maior o padrão de vida que você pode ostentar, que você pode ter. Mesmo que você não ostente, mas você pode ter um padrão de vida maior. Quanto mais se eleva o capital investido por indivíduo, mais próspero se torna o país. Todo país pode experimentar o milagre de recuperação econômica, embora deva insistir que esta não é fruto de um milagre, é fruto da adoção de políticas econômicas sólidas, pois que é delas que resulta esse suposto milagre. E assim termina a primeira lição do Ludwig von Mises, que fala sobre o capitalismo. É esse livrinho aqui. Então esse primeiro capítulo foi sobre esse livro aqui. Se você gostou, não esqueça de inscrever-se e de dar o like no canal e compartilhar para outras pessoas para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.